Muito bem, pessoal. Iniciamos, então, a nossa aula, Fundamentos de Estrutura de Dados, e o nosso assunto hoje vai ser implementação. Opa, esquece, implementação é na outra disciplina. Aqui a gente vai trabalhar com listas lineares. Esse é o tópico da aula de hoje. Vamos compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Tela compartilhada. Muito bem. Eu já estou com o meu material aqui. Vou mostrar para vocês que ele já está aqui no Classroom. Já coloquei aqui, ó. Já compartilhei com vocês, tá? Esse material, tudo certinho. Então, vamos à nossa apresentação. E eu quero que vocês fiquem muito atentos, que hoje tem novidade com relação a essa aula, pelo seguinte. Eu fiquei de passar para vocês o trabalho do período, né? Então, e o trabalho vai sair exatamente dessa aula de hoje. Então, vocês fiquem atentos aí. Tá? Então, vamos lá. Listas lineares. Vamos entender o que é listas, vamos entender o que vem a ser esses lineares, tá? Então, vamos lá. Os assuntos que nós iremos abordar na aula de hoje. A gente vai entender o conceito de lista linear, nós vamos identificar as diferenças entre lista sequencial e lista encadeada. Nós vamos compreender e vamos usar algumas operações realizadas por meio de lista linear sequencial. Da mesma forma que veremos também a parte de ordenação e pesquisa com lista linear sequencial. Então, a gente vai abordar tudo isso aí hoje. Vamos começar com a parte conceitual, né? E, na sequência, a gente vai entrar na prática. Bom, o que é uma lista? Vamos pensar com relação a isso. Lista é uma forma de agrupar itens com a finalidade de melhorar sua manipulação. Então, imaginem bem. Nas aulas anteriores, nós criamos aqui, falamos sobre vetor. Inclusive, a gente criou, né? Nós implementamos programas, inclusive em C++, utilizando vetores. E aí depois nós conhecemos o struct. Vocês se lembram bem disso, né? Que é uma estrutura de dados. Quer dizer, um conjunto de dados. Então, imagina que eu criei uma estrutura de aluno. Eu defini lá a matrícula, o nome, o endereço, o telefone, por aí vai. A estrutura de um aluno. O que é uma lista? Nessa lista, eu vou agrupar todos esses itens. Então, eu vou relacionar todos os meus alunos com todos os seus itens e vou criar uma lista para eles. De maneira que eu vou conseguir manipular de uma forma bastante eficiente. E parece que tem alguém solicitando a entrada aqui na sala. Agora sim, agora é o Marcos. Eu confundi esse Marcos aqui com o Marcos Antônio, né? Mas agora sim, agora esse é o Marcos de verdade, né? Aqui da noite, né? Isso. Esse Marcos que apareceu ali é fake, né? O Carlos que fez um fake do Marcos aí, mas vamos lá. Bom, é a propriedade sequencial de uma lista linear, que dá a base para a sua definição de seu uso. A gente vai entender isso. De acordo com como os dados são inseridos ou removidos da lista, é que é sugerida uma classificação. Então, hoje, a gente vai começar a aprender alguns conceitos novos no que diz respeito a um tipo novo de estrutura de dados que a gente vai ter, muito conhecido, por sinal. Vamos ver aqui as listas. Como é que funciona uma lista? Olha, a gente pode classificar uma lista em pilha, em fila dupla, que nós chamamos também de deck. Tá? Então, vamos entender esses conceitos aqui, que é muito intuitivos. Vamos lá. Vamos começar por pilha. A pilha, ela tem um conceito que é o conceito de last in,
first out. Então, a pessoa que conhece bem inglês aí, né? Significa o último a entrar é o primeiro a sair. Imagine uma pilha de moedas. Conseguiram visualizar uma pilha de moedas? Legal. Se você for inserir uma nova moeda nessa pilha, o que você vai fazer? Você não vai jogar por cima? Beleza, não é isso? Acrescentou mais um item na pilha, não é isso, Carlos? Beleza. Colocou lá no topo da pilha, correto? Maravilha. Quando você vai retirar uma moeda dessa pilha, bom, logicamente, qual é a pilha que vai sair? Daquela pilha que já existia, que você acrescentou uma pilha lá no topo. Você vai ter que retirar uma pilha. Qual a pilha que você vai retirar? Exatamente, a última que você colocou. É por isso que tem esse conceito. Ó. Last in, o último a entrar, first out, é o primeiro a sair. Tudo bem, pessoal? Ok? Nunca mais vão se esquecer? Legal. A inserção e a remoção são sempre realizadas na mesma extremidade. Não tem dúvida, né? Quanto a isso. Agora, a fila. A fila é um pouquinho diferente. E qual é o conceito da fila? First in, first out. Ó, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Pense numa fila, pessoal. Pensa numa fila de banco. Vamos lá. Pensaram bem? Vamos voltar um pouquinho na pilha aqui. Ó. Last in, first out. Primeiro a entrar. Last in. O último a entrar é o primeiro que vai sair. Agora, esse aqui é na fila. O primeiro que entra é o... É o primeiro que sai? É o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então, a gente começou um atendimento lá agora. Então, está todo mundo aqui. Todo mundo correu para a fila. Aí correu o Eliseu, entrou. First in. Primeiro a entrar. Aí depois foi o Marcos, depois... Marcos, não, tá vendo? Estou chamando o Carlos de Marcos, né? É o Carlos, depois o outro Eliseu, o Fagner, o Pedro e o Hugo. Aí entrou também o Marcos e o Juliano. Entrou essa turma toda aí. O primeiro que entrou foi quem? O Eliseu. Eliseu o quê mesmo, Eliseu? Eliseu Paiva. Beleza. Então entrou Eliseu Paiva. Quem que vai ser o primeiro que vai sair, gente? É Eliseu, não é isso? Ele chegou, foi atendido e vai sair fora. Está correto, pessoal, essa ideia? Correto, né? A inserção é feita em uma extremidade e a remoção em outra. Tá? A inserção é feita numa extremidade e a remoção em outra. Então, vamos lá. Fila dupla. A ideia de fila dupla, né, que é o mesmo que deck, significa o quê? É uma estrutura de dados que permite inserções e remoções tanto no início quanto no final da fila. Então, é uma fila que vale o conceito anterior, no entanto, ele permite as inserções e as remoções tanto no início quanto no final, diferentemente da fila, né, que a gente viu anteriormente, onde a inserção é feita em uma extremidade e a remoção em outra. Tá? A dupla, exatamente, ela é a fila inicial, acrescentando mais uma opção. Professor, tá? Não sei se estou errado, se eu me corrijo. Aqui fala de fila dupla. Como se um corresse do lado do outro para chegar lá primeiro, pode entrar um ou pode entrar o outro. Não, o conceito de fila dupla aqui é no sentido de que você pode tanto inserir quanto remover no início ou no final da fila. É só nesse aspecto. Tá? Não diz respeito à concorrência, não. A sua ideia é mais a concorrência. Não.
Não é nesse sentido, não. Não, tá? Então, vamos lá. E aí a gente tem duas modalidades, que eu não vou entrar muito em detalhes, que a gente não vai implementar esse tipo de especificidade, tá? Que seria a fila de entrada restrita e a fila de saída restrita. Tá? Tem mais ou menos a ideia de fila, né? Mas o que a gente mais vai ver é pilha e fila, que é o mais utilizado. Bom, a estrutura que permite representar um conjunto de dados de forma a preservar a relação de ordem linear ou total, entre eles é a lista linear. Uma lista linear é composta de nós, os quais podem conter, cada um deles, um dado primitivo ou um dado composto. Isso é importantíssimo, que exige um entendimento de vocês. No próximo slide fica muito clara essa ideia de nós, tá? Exatamente sobre, quando eu digo aqui, ó, uma lista linear é composta de nós. Vamos ver. Cada nó, ou nodo, né, o nodo, só tem um sucessor. Vamos entender isso a partir dessa figura aqui, ó. Nó é um item da lista. Então, vamos lá. A gente tem esse segmento aqui, ó. Imagina que cada caixinha dessa aqui, pessoal, é um elemento da lista, tá? É um elemento. Sendo que esse elemento aqui ele pode ser o quê? Pode ser uma estrutura, né? Por exemplo, esse primeiro elemento pode ser a estrutura de um aluno. Isso aqui é a mesma estrutura de um outro aluno, de um outro aluno. É uma lista de alunos. Tá? O que eu estou querendo dizer é que cada um item da lista, ele possui um nó que liga um ao outro, de maneira que eu consigo entender quem que é o primeiro, quem que é o segundo, quem que é o terceiro. Eu tenho um nó atrelado a cada um desses elementos. Nessa figura aqui fica claro, olha só. O comprimento da lista, né, evidentemente, é o número de nós. Então, vamos lá. Considere essa lista aqui, ó. Tem o 13, 23, 89, 52, 62, 7, 18, 15, 11 e 8. Esses são os elementos dessa lista. Vamos lá. Eu posso ter uma lista vazia também, tá? Bom, alocação estática ou dinâmica. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer para alocar os elementos dentro dessa lista? Ó, no momento da compilação, essa é a forma estática. Dinâmica, durante a execução. O conceito de compilação aqui é o conceito que você já tem visto comigo, né? Quando você compila um programa, por exemplo. Tá? Quando você executa o programa compilado, você executa e ele vai apresentar o resultado. Formas de agrupamento, sequencial ou encadeada. Aqui é que vem o conceito da lista sequencial ou encadeada. Vamos lá. Alocação contígua, no que diz respeito à lista sequencial. Facilidade para calcular o endereço do próximo. Desvantagem, inserir ou remover elemento implica em deslocamento. Então, imagine, gente, que eu tenho o seguinte aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho, tá? Olha só. Imagina essa figurinha aqui. Tá vendo essa lista aqui? Olha só. Se eu quiser remover um elemento, imagina que eu quero remover o elemento 13. Se essa lista sequencial fica tranquilo, né? É só pegar esse cara aqui e arrancar fora, né? Agora, imagina que eu quero remover o 62. Eu não posso perder essa ordem sequencial. Para eu remover esse cara, eu tenho que remover um a um, até chegar no 62. Tá? Então, é isso que ele quer dizer com relação a essa desvantagem aqui. Ó. Desvantagem, inserir ou remover elemento implica em deslocamento. Por quê? Porque ela é sequencial. Agora, por que a facilidade para calcular o próximo? Porque, como ela é sequencial, né? Então, o próximo que vai entrar é muito simples de você visualizar. Tá? Agora, então, pensa em termos de memória do computador. Se eu tenho uma lista dessa forma aqui, ó, se eu vou acrescentar um próximo, ele vai entrar logo aqui no final, concorda? Na sequência. Tá? Agora, vamos entender a diferença da lista. Aqui, ó, aqui eu tenho um exemplo, tá vendo?
Tenho aqui uma lista que tem o armazenamento dos dados. Ó. Eu tenho aqui o elemento 13. Aqui, isso aqui é um vetor, tá vendo? Vetor, os elementos do vetor. Aqui são os índices. Tá vendo? E aqui, imagine que eu tenho aqui essa posição que caracteriza o elemento dentro da lista. Ele vai ser sempre sequencial. Tá? Não importando esses números, tá, pessoal? A ideia aqui é que vai ser sequencial. Tá? Não importando esses números aqui embaixo. Agora, vamos pensar na lista encadeada. Encadeada lembra o quê? Lembra uma cadeia, né? Lembra um nó, não é isso? Essa alocação, ela não é contígua, ela não é sequencial. Com isso, você tem facilidade para inserir ou remover elementos. Agora, qual a desvantagem? Percorrer toda a lista para encontrar o elemento. Quando eu tenho uma lista sequencial, para eu percorrer a lista é fácil, eu vou na sequência, né? Agora, quando ela é encadeada, ela é dada por nós. Então, eu tenho que localizar onde é que está o nó. Observem bem, pessoal. Essa figurinha aqui, ó. Imaginem que essa primeira caixinha retangular aqui, olha, indica um elemento. Tá? Essa parte azul aqui indica um elemento. Dentro dessa caixinha, eu tenho essa caixinha verde aqui que indica o nó. Esse nó aqui é que indica qual a posição do próximo. Então, não necessariamente essa lista aqui ela está sequencial. Tá? Por quê? Porque o que liga um elemento ao outro é um nó. Entenderam a ideia? Eu tenho aqui esse elemento, eu tenho o segundo, eu tenho o terceiro. Agora, o que liga um ao outro é o quê? É o nó. Não necessariamente eles estão em formato sequencial. Isso aqui pode ficar tudo espalhado na memória. Mas eu tenho um nó que vai indicar a posição dele, daquele elemento. Tá? Então, eu tenho aqui na caixinha azul conteúdo e na caixinha verde o endereço do próximo elemento. Eu não sei onde que ele está, mas eu tenho o endereço dele. Perceberam por que é fácil de você inserir ou remover elemento? Fácil, né? Sem problema nenhum. Em qualquer lugar você insere. Você vai sempre botar um nó nele. Agora, para você encontrar o elemento, se torna um pouquinho difícil, um pouquinho mais complicado do que o sequencial. Por quê? Porque eu tenho que percorrer toda a lista para encontrar esse elemento, vai ser mais complicado. Percorrer toda a lista para encontrar o elemento. Porque eu tenho que percorrer toda a lista de nós, né? Até achar o elemento que eu quero. Tá? E aí a gente tem aqui o conceito de lista estática, lista dinâmica, né? Eu tenho a combinação de sequencial e encadeada. E aí eu tenho a combinação dos três, sequencial, estático, uma lista sequencial, ela é estática, ela é dinâmica, ela é encadeada. Opa, tudo bem, Paulo? Então, eu posso ter uma mistura envolvendo as minhas listas lineares. Tá? Ela pode ser estática sequencial, ela pode ser estática encadeada, ela pode ser dinâmica sequencial, ela pode ser dinâmica encadeada. Ok? Maravilha. Qual que é a opção que eu vou escolher para trabalhar? Cabe ao desenvolvedor. Tá? A estratégia do desenvolvedor. Tá? Muito embora, quando você adota um determinado software, uma determinada tecnologia, ela utiliza uma estrutura de dados mesmo sem você saber. Claro, porque se você não tivesse essa disciplina no curso, se você fosse fazer um cursinho de programação isolado, você não ia nem saber esse tipo de estrutura de dados. Né? Porque quando você faz lá, desenvolve o seu software utilizando uma linguagem de programação, você não está nem aí o tipo de armazenamento. Não é verdade? Na prática não é assim. Quando você adota um banco de dados, você não está nem aí para a forma de acesso, como é que ele trabalha. Né? O importante é o resultado que você vai obter.
Agora, quando você procura desenvolver um estudo mais científico da coisa, conhecer por detrás da tecnologia, como é que funciona, aí você começa a se aperfeiçoar, começa a se aprofundar de forma mais profunda, né? De como é que funciona a estrutura dos dados que você está utilizando. Tá? Maravilha. Quais são as operações realizadas com listas lineares? Eu posso criar uma lista, verificar se a lista está vazia, verificar se a lista está cheia. Eu posso inserir um elemento na lista, remover um elemento, exibir o tamanho da lista. Eu posso retornar a posição de um elemento na lista. Imagina que eu tenho um vetor de 10 elementos. Eu posso indicar, está no índice 5, aquele elemento. É a posição dele. Eu posso exibir uma lista. Eu posso exibir a frequência dessa lista. Eu posso pesquisar um elemento da lista. Eu posso alterar um elemento da lista. Eu posso ordenar, colocar em ordem. É uma lista. Eu posso inserir de forma ordenada na lista. Eu posso concatenar uma lista, quer dizer, juntar uma lista. Eu posso dividir uma lista. Eu posso fazer todas essas operações. E aí a gente entra na prática. Tá? E é exatamente aí que entra o ponto do nosso trabalho. Então, agora, pessoal, eu quero que vocês prestem toda a atenção do mundo aqui. Na matéria anterior, quando a gente falou sobre Struct, né, para vocês, vocês se lembram que a gente desenvolveu um algoritmozinho, fez um programa, né, em C, eu trouxe o programa, executei o programa, vocês lembram disso? Expliquei e tal. Só que agora vai caber a vocês fazerem isso. Esse é o trabalho. Só que eu não vou deixar vocês numa furada, né? Eu vou apresentar para vocês os programas. Agora, eu vou pedir para vocês implementarem os programas. Eu quero que vocês peguem o meu código, analisem meu código e botem para funcionar. Está tudo pronto. Vocês não há uma necessidade de criar nada, porque já está tudo criado. O que vocês vão ter que fazer é simplesmente ter a habilidade de uma espécie de montagem de quebra-cabeça. Tá legal? Pegar as peças e botar para funcionar. Ok? Então, vamos lá. E é nesse material aqui que tem todas as dicas. Olha só. Esse exercício terá uma lista com 5 nós. A gente pode considerar o quê? 5 elementos, né? Os elementos dessa lista serão inteiros e códigos de produtos. Então, imagine que eu tenho lá 5 produtos quaisquer. Pode imaginar o que vocês quiserem. E são inteiros, são valores inteiros. Opa, eu acho que será que é o Paulo que está querendo chegar aqui? Beleza, Paulo, já está dentro aí. Foram colocados no menu 4 trechos. Então, esse programa, ele vai ter, inclusive, um menu, onde eu vou poder inserir elementos na lista, exibir os elementos da lista, exibir um elemento da lista e exibir o tamanho da lista. Então, o que vai importar para mim são os 3 itens aqui. O tamanho da lista nem me interessa, tá? Foi isso que eu coloquei aqui. Então, a gente criou funções para esses itens, tá? No caso do tamanho da lista, nem precisa, né? Porque o tamanho da lista é uma funçãozinha lá no C que ele já retorna o tamanho da lista para a gente. Mas nos 3 primeiros casos, que é inserir elemento na lista, exibir elementos da lista e exibir um elemento da lista, já tem uma funçãozinha criada para poder fazer isso. Vocês vão botar a mão na massa, vão fazer essa função funcionar. Eu já vou apresentar para vocês. Então, vamos lá. As funções são essas aqui, ó. Função insere. Essa função insere, ela recebe 3 elementos, ó. Um vetor de códigos, um ponteiro, representando aqui digamos assim, a alocação dentro da lista daquele código,
E uma outra posição aqui que vai indicar o tamanho da lista. Tá? Então, esses são os parâmetros. Então, aqui dentro a gente tem um algoritmozinho que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês analisarem o código. Tá? Dessa vez eu não vou explicar, embora seja muito simples, pelo que a gente já viu nas aulas anteriores, vocês vão ver que o entendimento desse código aqui é bastante simples, mas eu vou deixar por conta de vocês fazer a análise dele. Tá? Então, essa função é uma função para você inserir na lista. É como se você fosse inserir um vetor, certo? Só que o conceito aqui é um conceito de lista linear. Ok? Essa outra função aqui é para exibir um elemento da lista. Tá? Então, vou exibir todos os códigos que eu tenho na lista. Terceiro item. Função elemento. Ó, nessa função aqui, ó, eu vou indicar qual a posição daquele elemento. Tá? Aí eu vou dizer, ó, na posição tal, você tem o elemento tal. Tá? Muito bem. Agora os códigos. Quebra-cabeça vai ser apresentado agora para vocês. Olha só. Tem aqui, ó. Esse aqui é o primeiro programa, tá? Inclusive é o programa do menu, tá? Isso aqui está disponível para vocês, tá? Fiquem tranquilos, está lá no Classroom, tá? Esse material aqui. Então, aqui você tem esse programinha aqui, que é um menu, que vai te apresentar as opções para poder inserir, exibir, listar, tá? Observem que a gente utilizou aqui alguns recursos que eu havia ensinado para vocês lá na época que eu ensinei a linguagem C++, tá? Para você, qual a função que eu vou chamar aqui? Eu vou chamar a função insere, a função exibe, a função elemento, tá? Vou finalizar o programa? Muito bem. Então, vamos lá. Aqui, ó, passo a passo, como é que funciona esse nosso código, tá? Passo a passo. Agora, a gente vai trabalhar em cima da função insere. Eu quero inserir dentro desse programa aqui, ó, essa minha função insere. Então, a primeira coisa que a gente faz é lá no início inserir essa linha, que é o escopo da minha função. Por quê? Porque eu estou chamando aqui o insere, né? Se eu estou chamando o insere aqui, ó, eu tenho que inserir o escopo dele lá no início. Isso é. Eu quero dizer o seguinte, ou a função é toda definida antes, porque o main, deixa eu voltar aqui, ó. Isso aqui é a função main, tá vendo? A função main. Ou eu coloco a função toda antes do main, ou eu coloco o escopo dela no início, para ela poder ter visibilidade. E aí eu posso exibir a função aqui no final do código, como vocês vão ver aqui agora. Ó. Olha só. Ó. Ah, não, isso aqui, aqui eu estou mostrando só o escopo de todas as minhas funções. A função insere, a função exibe e a função elemento. Agora sim, tá? Então, eu coloquei lá no início do código o escopo dessas três funções. Agora, eu tenho que utilizar uma variável para inicializar o tamanho do meu vetor, da minha lista. Agora sim, agora eu vou encaixar a função insere. Agora você percebe o seguinte, Paulo, ó, deixa eu voltar aqui para você ver. Ó. Acompanha aqui, tá vendo? O final do código é esse while aqui, tá vendo? Enquanto a opção for diferente de 5, olha aqui, ó. Tá aqui, ó, tá no final. Então, depois dessa linha aqui, eu vou inserir as funções. Tá? Então, aqui, ó, entra essa função primeiro, já está lá. O escopo dela está lá no início, ó, função insere. Ela foi acrescentada no final. Depois dela, eu coloco a função exibe e depois dela eu coloco a função elemento. Tá? Bom, outras funções que eu poderia utilizar. Função de ordenação. Então, tarefa para vocês implementar essa função de ordenação e inserir lá no menu. Tá? Eu quero ordenar a minha lista. Como é que vai ser? Escolher uma das funções. Essa ou a anterior? Não, aquelas anteriores, ok, já estão lá no programa. Agora eu quero também que vocês insiram essas novas.
Vai usar ela. Também vai. Eu quero que o meu programa permita ordenar a lista. Quero botar a lista em ordem. Então, essa função aqui, ela vai receber a lista e vai botar em ordem aqui. Está vendo o algoritmozinho de ordenação? Tá? Maravilha. Inclusive, esse algoritmozinho aqui, lembra vocês de alguma coisa? Que tipo de algoritmo é esse? Que tipo de ordenação é esse? Essa é o selection sort, que a gente viu na aula passada, viu? Lembra do selection sort? Selection sort? Selection sort? Ordenação por seleção? Maravilha. Opa, tudo bem, Otávio? Próxima. Ó, aqui, então, legal. Eu estou agora... Eu coloquei o escopo dela lá no início, vou colocar, né? E vou inserir lá no final a lista. Essa aqui é uma busca sequencial. É uma função que faz uma busca sequencial. Eu quero pesquisar um elemento, ele vai buscar sequencial. Tá? E aqui é a chamada da função busca sequencial. Esse coloque no case é colocar lá no programinha, né? E os códigos, aqui, ó. De todos eles, ó. Lembra, eu tinha o insere, o exibe, o elemento. Agora eu tenho o ordena e eu tenho busca. Tudo bem? E já tem aqui as opções, ó. Dentro do menu, ó. Tá? E aqui as opções para você chamar essas novas funções. Tá? Aqui, ó. Todas as funções. Aqui eu tenho insere, aqui eu tenho exibe, eu tenho elemento, eu tenho ordena e tenho a busca sequencial. Ok? Então, qual é o trabalho? O trabalho de vocês vai ser o seguinte: vocês vão me apresentar esse programa pronto, funcionando. Tá? Essa é a ideia do trabalho. Tá bom? Bom, eu vou fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui. Deixa eu parar aqui a apresentação e vou fazer o seguinte. Em termos de conteúdo, eu teria para apresentar isso, os conceitos de lista linear, como é que funciona uma lista linear, o tipo de alocação e quais são as operações que você pode realizar. Principalmente no que diz respeito àquela alocação sequencial, que é a ideia de lista linear, sequencial e lista linear encadeada. Tá? E essas são as implementações que eu apresentei agora no código para vocês. Tá? Então, a gente vai encerrar esse momento aqui de conteúdo, vou parar a gravação para a gente poder continuar conversando mais detalhadamente sobre o trabalho. Tá? Porque como a ideia da gravação é apenas apresentar o conteúdo da aula, isso já foi feito, tá bom? Vou encerrar aqui para não esticar o vídeo, a gente vai continuar conversando para a gente poder discutir mais a questão do trabalho. Tudo bem? Ok? Maravilha, Otávio. Então, eu vou parar a gravação, mas a gente continua aqui no nosso bate-papo. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Estou parando a gravação, pessoal. Valeu.